Down, olha esse exercício aqui. Conhecidíssimo, né? Pull down. Vamos dar uma olhadinha aqui, nós vamos fazer uma análise biomecânica do pull down hoje aqui e vou apresentar uma sequência que o meu aluno aqui, o Juliano, está fazendo. O meu aluno do Treino Foco Play, um profissional de educação física, está fazendo o treino dele na academia e está experienciando algumas abordagens que eu faço nas aulas do Treino Foco Play. E a abordagem aqui, não sei se ficou claro para vocês, vou rodar aqui de novo, eu gostaria que vocês observassem. Tá, João, é um pundown normal? Será que é bem normal mesmo? Será que ele está trabalhando só com a resistência do cabo ou tem alguma coisa adicional? Vocês estão vendo essa questão azul aqui, ó, esse cabo azul? Isso aqui é um cabo tensional elástico. Isso aqui é um elástico que está aqui, um cabo de tensão elástica. O cabo normal com a polia do pundown, com as quilagens que ele está trabalhando, está aqui e o cabo está aqui. Então, o que, que o Juliano fez aqui? Ele acoplou dois tipos de resistência. A resistência do peso, por isso um treinamento resistido com peso, esses pesos que estão aqui, que estão sendo mobilizados, que eu vou agora colocar em destaque, olha só, aqui estão os tijolinhos de peso, perfeito? Só que esses tijolinhos de peso, obviamente, estão sendo movimentados, e aqui está o cabo que movimenta, mas além do cabo, além do treinamento resistido com o peso, ele tem o treinamento resistido elástico, e ele aplicou muito bem aqui o treinamento resistido elástico. Por que, que ele aplicou muito bem o treinamento resistido elástico associado ao treinamento resistido com peso? Vamos lá. Eu vou fazer o que aqui primeiro? Nós vamos fazer uma análise da resistência do peso. Tá? Primeiro, uma análise da resistência do peso. Então, a resistência do peso gera uma força, e nesse exercício, deixa eu rodar um pouquinho mais aqui. E nesse exercício, parei aqui, ó. Nesse exercício, com cabo, e em todo o exercício com cabo, quem acompanha o meu material, as minhas divulgações, sabe que a resistência, ela está aqui, ó. Acompanhando o cabo, vai para a polia, da polia roda, vem aqui para baixo, daqui para baixo essa resistência está aqui, ó. Deixa eu fazer o contrário até. Está com o peso aqui, ó. Tá tracionando assim, ó. Tá tracionando. Não, na verdade é assim, isso mesmo. Tracionando para cima. Então tá rodando aqui. O que nos interessa não é essa resistência no cabo aqui, nem essa aqui. Isso aqui não nos interessa. Nos interessa é verificarmos essa resistência nesse momento aqui, ó, acompanhando o cabo. Então a resistência no treinamento resistido com pesos, quando se faz um exercício com tijolinhos de peso, como é aqui, com polia rodando e cabo, a resistência acompanha o cabo. Tá aqui, ó, acompanhando o cabo. Perfeito? Então, se eu for fazer uma análise biomecânica do exercício, e é o que eu vou fazer agora aqui, né, nós temos que projetar essa resistência exatamente na direção e sentido que ela se apresenta aqui, ó. Então, venho aqui e coloco aqui essa resistência, ó. Estou projetando ela, tá? Projetei a resistência do cabo, projetei mais para baixo. João, por que tu está se projetando? Porque quando eu vou analisar o pull down, e nós estamos trabalhando aqui com resistência, eu tenho que saber que aqui é o vetor da força. E lembrando, né, gurizada? Lembrando, vou colocar isso bem detalhado aqui. E lembrando que a força, opa, lembrando aqui que força, olha lá, ó, deixa eu ajustar aqui. Lembrando. Ah, aqui eu tô pegando trocado. Aqui, agora vai. Deixa eu primeiro apagar aqui para não confundir a galera. Agora eu me achei. Vamos lá, aqui. Lembrando, ó, que força, tá? É massa, vezes o quê? Aceleração. Isso aí a galera aprendeu no ensino médio. Bom, nesse caso, essa força, e força ela é demonstrada vetorialmente. Então, aqui, em vermelho e em rosa, onde eu projetei um vetor do cabo, é onde eu estou demonstrando vetorialmente a força da resistência. Então, quando eu penso na resistência ao movimento, quando nós pensamos na resistência ao movimento, nós temos força, que é massa vezes aceleração, descrita por esse vetor. Perfeito até aí? Bom, eu posso até quantificar isso. Vamos imaginar que ele está levantando 25 quilos aqui, 5 tijolinhos, cada um de 5 quilos, sei lá, imaginando, tá? Então, seriam 25 quilos vezes a aceleração da gravidade, para determinar o quê? A força. Essa força que é demonstrada vetorialmente aqui. Ok? Então, a aceleração da gravidade, todos nós sabemos que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e eu vou arredondar para 10, como muitos professores da física arredondam para 10 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando 25 por 10, eu tenho 250. Perfeito?
newtons de resultado desse cálculo. Isso aqui é igual à força. Qual força, João? A força da resistência. E essa força da resistência, ela é representada por esse cabo. Ok, até aí. Então, o Juliano, ao fazer o exercício, ele está tendo uma força de aproximadamente, calculado aqui rapidamente, né, 250 newtons de resistência, essa força, 250 newtons, que é representada vetorialmente nessa direção e nesse sentido. Perfeito até aí? Tudo tranquilo, nenhuma novidade aqui para uma análise biomecânica muito simples. Não é uma tese de doutorado na biomecânica, eu não estou usando recursos tops de biomecânica para ter uma precisão absurda. Não, eu estou fazendo uma coisa para a sala de musculação, que eu entendo que todo profissional tem que entender essa base de biomecânica aplicada à sala de musculação, é o que eu estou fazendo. Perfeito. Agora eu posso e vamos fazer uma análise da seguinte forma. E se nós nos perguntarmos sobre torque, João? Torque é uma força rotacional. Então, o torque eu tenho que analisar como força rotacional. Está horrível a minha letra aqui, mas é o que está dando para fazer aqui, usando os recursos do próprio Zoom, tá? Torque. Torque é uma força rotacional. E como é que é dado esse torque? Então, o torque, ele é dado, acompanha aí, ó, por força vezes uma distância, porque não é só a força vezes uma... Não é só a força, ela é multiplicada pela distância que essa força é aplicada em relação ao eixo rotatório. Como assim? Explica melhor, João. Vamos lá. Vamos lá, vamos entender melhor isso aí. Olha só, o eixo rotatório para esse exercício não está aqui no ombro, não é glenomeral aproximadamente. Estou botando bem aproximado isso, perfeito? Bem aproximado. Então, o Juliano e qualquer pessoa ao fazer o pull down, nessa posição que ele está fazendo o exercício e o movimento rotatório de flexão e extensão do ombro é em glenomeral, o eixo látero-lateral. E tem uma distância que nós vamos ter que estabelecer até o vetor de tração da força, porque torque é dado por uma força vezes a distância. Torque é uma força rotacional. O torque aqui é dado pela força que é representada em rosa, pelo vetor em rosa, que tem a magnitude de 250 newtons. Então, eu posso colocar aqui 250 newtons de força. Vezes uma distância para ver o torque rotatório que está tracionando o cabo e a barra para cima. E ao tracionar cabo e barra para cima, faz com que o Juliano faça flexão do ombro. Então, a flexão do ombro é produzida pelo torque da resistência gerado nessa direção e sentido representado por esse vetor, em rosa-vermelho, ou vermelho-rosa, como queiro. Eu comecei com vermelho, agora estou com rosa. Esse é o vetor da resistência. Esse é o vetor que representa a força de 250 newtons tracionando o cabo e, consequentemente, a barra para cima e fazendo com que o Juliano faça uma flexão do ombro. E o Juliano se opõe com força muscular a esse movimento, fazendo a extensão do ombro. E aí ele está trabalhando, obviamente, os extensores do ombro aqui. Latíssimo do dorso como principal representante dos extensores do ombro. Peitoral maior, fibras inferiores. Cabeça longa do tríceps braquial e deltoide posterior são motores desse movimento, assim como o redondo maior. O principal motor aqui, obviamente, é o latíssimo do dorso, o principal motor em extensão do ombro, nessa posição. Então, deixa eu pegar aqui. O torque, que é dado por uma força de 250 newtons, calculada aqui de uma forma bem rápida, né? 250 newtons. Vai gerar um movimento, está gerando um movimento para cima, nessa direção e sentido, acompanhando o cabo. Perfeito? E isso tem uma magnitude de 250 newtons. 250 newtons. Calculado aqui rapidamente, considerando uma massa de 25 quilos vezes a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. 250 newtons. Então, eu tenho 250 newtons aqui. Agora, a grande questão é a distância, né, galera? Como eu falei. Porque eu já sei que esse torque, ele é um torque flexor do ombro. E a musculatura faz a extensão do ombro, trabalhando, então, latíssimo, cabeça longa do tríceps, peitoral, fibras inferiores, redondo maior e cabeça longa do tríceps braquial. Extensores do ombro. Perfeito? Bom, poderia aqui botar uma eletromiografia, quem está ativando mais, em que momento da ADM, não é o caso aqui do nossa videoaula, mas eu quero agora que vocês entendam o quê? Nessa condição, qual é a distância? A distância do Juliano é essa aqui, ó. Deixa eu primeiro apagar essa aqui, vou ficar só com rosa para não fazer muita confusão. E pegar esse aqui, vou botar um verde aqui, bacana, um verde. Tranquilo. Aqui. Beleza. Olha lá, a distância é essa aqui, gurizada, ó. Essa aqui é a distância, ó. Por que não é essa a distância da pegada? Por que não é essa a distância? O vetor está ali. A distância que eu tenho que pegar, que é essa aqui que eu estou analisando, essa distância aqui, ó,
Ela é uma distância que vai do eixo rotatório, logo glenomeral, até a resistência, até o vetor da resistência, porque a resistência é uma força aqui, representada vetorial, então é uma distância que vai do eixo rotatório até o vetor da resistência. Porém, tem um detalhe, essa distância tem que estar perpendicular ao vetor da resistência. Então, se eu colocar a distância assim, ela não se encontra perpendicular, nem assim, nem assim. Agora, quando eu coloco a distância aqui, ela se encontra perpendicular ao vetor da resistência. Essa é a distância. Então, quando eu vou calcular aqui, quando nós vamos, numa situação de cálculo, calcular o torque gerado, vai ser a força de 250 newtons vezes essa distância que está ali. A gente poderia considerar o quê? Uns 50 centímetros, 60 centímetros. A distância no cálculo de torque tem que ser dada em metro. Então, se é uns 60 centímetros, 50 centímetros, é 0,5 ou 0,6, arredondando ou transformando centímetro em metro. Então, eu teria os 250 newtons vezes 0,5 ou 0,6. Esse é o torque gerado. Nesse ponto da amplitude, é o torque. Agora, vamos rodar esse vídeo aqui, tá? Vamos rodar esse vídeo aqui. Olha lá. No final do movimento, quando o Juliano finaliza a fase concêntrica, olha o raciocínio que o Juliano teve lá a partir das aulas do treino de foco play. Muito bom, Juliano. Parabéns aí pelo raciocínio e aplicação adequada da resistência elástica, que tem videoaula dentro do play. Eu sei que tu acompanhou isso. Olha só, gurizada, vamos colocar aqui de novo o vetor. Vamos lá, então. Vou colocar aqui o vetor, vou achar ele aqui, beleza? Vou trocar a cor, vou voltar para vermelho. Olha lá, ó, o cabo, o vetor acompanha o cabo. Então, tá aqui, ó. Aqui está a resistência, ó. Perfeito? E agora, quando eu vejo a resistência vetorialmente acompanha sempre o cabo, a magnitude é sempre os 250 newtons, a força de resistência é sempre 250 newtons. Agora, nesse ponto aqui, percebam que a distância já diminuiu. Ele aproximou o cabo do corpo e aquela distância, mesmo se mantendo perpendicular aqui, o em verde, ela é menor do que a outra. Consequentemente, essa distância agora aqui, vamos colocar lá, vamos colocar ali, essa distância agora aqui diminuiu. Se ela era 50 centímetros, ela foi para 40. Se ela era 60 centímetros, ela foi para 43 centímetros, 44 centímetros. Teríamos que medir essa distância. Mas certamente ela diminuiu. Se essa distância do cálculo de torque diminuiu, vai multiplicar pelos mesmos 250 newtons. Isso aqui é imutável, desde que ele não mude os tijolinhos de peso. Nós vamos ter um torque menor. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Quando eu considero o treinamento resistido com peso, num pundal com cabo e polia, da forma que o Juliano está executando, e eu vou colocar aqui de novo a execução dele, rodar o vídeo. Eu tenho momentos onde aqui diminui a tensão, porque diminui essa distância, que é o braço de momento, o braço de alavanca ou o braço de torque. Diminui esse braço de torque, logo o cálculo final de torque resistido aqui para a musculatura é menor, ele tem menor esforço muscular aqui. E conforme o Juliano vai fazendo a fase concêntrica, ele vai aumentando. Só que no final da fase concêntrica, quando ele finaliza, olha só como ele finalizou agora aqui. Vou colocar em vermelho de novo. Vamos lá. Só para vocês pegarem bem isso, tá? Importante que entendam bem. Olha como é que está o cabo aqui, ó. O cabo indo para a polia. Está o cabo indo para a polia. Olha a distância perpendicular agora do cabo indo para a polia. É essa distânciazinha pequena aqui, ó. Então vamos lá, analisem agora comigo aqui, a gente vai colocar resistência elástica. O Juliano, ao fazer esse exercício, ele vai, quando ele chega nesse ponto aqui, ele tem o maior torque da resistência, tanto na fase concêntrica quanto excêntrica. Só que na excêntrica ele freia o movimento produzido pelos pesos, e na concêntrica ele resiste ao movimento dos pesos e vence a resistência dos pesos. Então aqui a fase excêntrica e concêntrica, olha lá. Quando ele vem aqui fazendo o restante do exercício, vamos voltar lá, ele vem aumentando a intensidade. Aqui é o pico da intensidade, aqui é o stick point. O stick point, o ponto ao longo da DM, ele tem a maior resistência. E quando ele finaliza a fase concêntrica, ele tem menor resistência. Se considerado o torque do treinamento resistido com peso, ou seja, só os pesos que ele utilizou. Essa é a análise biomecânica. Então, ao longo da amplitude de movimento, vamos lá, isso é importante, deixar bem claro, ao longo da ADM, da amplitude de movimento, ADM, amplitude de movimento, o torque vai se modificando de mais para menos. Aqui ele termina com um torque bem baixo, então eu posso botar o sinal de menos, porque ele diminui fortemente. No final da fase excêntrica também o sinal de menos, pontos de descanso, portanto.
e no meio do movimento onde tem essa alavanca em verde aqui, eu vou botar o sinalzinho de mais. Por que o sinalzinho de mais? Porque é onde ele tem o maior torque da resistência é o stick point. Então, vamos botar para rodar. Vamos lá o vídeo. Olha lá. É isso que está acontecendo. Quando ele entra nesse ponto aqui, ele tem maior torque. Quando ele finaliza a fase excêntrica, menor torque. Quando ele finaliza a fase concêntrica, menor torque ao longo da DM. Quando ele trabalha somente com resistência com peso. Fiz todo esse preâmbulo aqui. Essa aula está acrescentando, está agregando, está te ajudando. Nós temos ainda que analisar agora a resistência elástica, como é que o Juliano colocou, para finalizar a interpretação do que ele fez aqui. Mas se essa aula está agregando, está te ajudando, metralha um like aqui, manda um like, a aula está te ajudando e esse like vai me ajudar muito a mostrar para o algoritmo do YouTube que essa aula tem valor e essa aula tem que ser distribuída para mais pessoas no YouTube. Então, me ajuda a distribuir essa aula para mais pessoas, me dá uma moral tua, que também é uma moral, um like teu, e muito obrigado por esse like. Se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu. Eu estou colocando vídeos diários aqui para te ajudar a interpretar cada vez melhor o treinamento em diferentes nuances. Divulga o canal, mostra para outras pessoas como eles podem também se informar e fazer trabalhos qualificados, e a educação física só tem a agradecer. Então, eu te agradeço, a educação física agradece. Se tu divulgar o canal, te inscrever no canal e metralhar aquele like, porque isso vai fazer mais pessoas aprenderem sobre isso que nós estamos discutindo e qualificar a prescrição de exercício físico. A educação física só cresce com isso. Muito obrigado pela tua ajuda. Seguindo agora aqui, gurizada. Seguindo agora aqui. Tudo isso é para mostrar o treinamento resistido com peso. Olha lá. TRP. Treinamento resistido com peso. Mas agora eu vou limpar isso aqui. Por quê? Porque nós vamos agora analisar, durante a execução aqui, que o Juliano, além do cabo, ele botou um elástico, é esse elástico em azul aqui. Ó. E o que que isso muda? Muda muita coisa, gurizada. Muda muita coisa. O que que muda? O elástico tem uma característica. Quando ele está pouco distendido, então vamos lá, vamos analisar nesse ponto aqui o elástico. Aqui o elástico tem um nível de estiramento, de distensão. Logo, a força elástica aqui ela é baixa. Por quê? Porque quanto mais distendido o elástico, mais força ele volta para... mais força ele tensiona, ele gera mais força tensional para voltar à sua posição original. Então, aqui ele está pouco alongado. Estendeu um pouco o elástico, deformou um pouco o elástico, a força tensional dele é menor. Agora, se eu fizer dessa forma, olha lá o elástico em azul agora, e nós vamos considerar e analisar agora o elástico aqui, olha só, o elástico está saindo lá da polia onde está amarrado e vem até aqui. Ó. Olha a distensão que o Juliano deu no elástico no final da fase concêntrica, onde caía fortemente, olha como estou conjugando o verbo, cairia fortemente o torque da resistência e o esforço muscular também despencaria. Se botasse uma eletromiografia ali, nós viríamos que o trabalho muscular e a ativação muscular não é igual ao longo da DM, ele muda bastante ao longo da DM. Nesse ponto final que eu parei a imagem e o vídeo agora aqui, o Juliano está no final da fase concêntrica. E no final da fase concêntrica, nós já analisamos os braços de alavanca, o braço de torque, o braço de momento e vimos que o torque da resistência cai nesse ponto. Porém, todavia, entretanto, ele jogou o que aqui? Um elástico, que nesse ponto tem um grau de estiramento enorme. E isso faz o quê? Isso gera uma força para voltar à posição normal, natural, muito grande. Então, vejam bem como que o Juliano está utilizando o elástico. No ponto onde ele teria um ponto de descanso, um alívio da tensão por queda do torque da resistência, se tratando da análise do cabo único e simplesmente o treinamento resistido com o peso, ele acoplou ao treinamento resistido com peso o treinamento resistido elástico, colocou um elástico preso nesse ponto do cross e aplicou junto na barra. E quando ele finaliza a fase concêntrica agora, ele tem a resistência dos pesos, que cai nesse ponto angular, mas ele tem a resistência elástica, que cresce nesse ponto angular. Essa é uma característica da resistência elástica. Quanto maior a amplitude concêntrica, mais distende o elástico, maior será a resistência gerada por esse elástico, e foi exatamente isso que o Juliano produziu, acoplando o treinamento resistido com peso com o treinamento resistido elástico. Então, vejo que ele usou muito bem a resistência elástica para intensificar o exercício. Para intensificar o exercício. Quando cai o torque da resistência do peso, aumenta-se o torque elástico. E o torque geral gerado
ficou meio redundante, mas é isso, torque geral, gerado pelas duas resistências, aumenta no final da fase concêntrica. Então, ele não tem mais um ponto de descanso, ele não tem um alívio da tensão no final da fase concêntrica. Pelo contrário, essa fase concêntrica só tem alívio no começo dela, no começo aqui, que é uma atividade menor da resistência elástica e menor da resistência do peso. No final da fase concêntrica, cai a resistência com o peso, sobe a resistência elástica, e ele tem, no geral, uma ADM mais contínua, pelo menos depois do início da amplitude de movimento até o final dela, uma ADM mais contínua em termos de resistência. Por quê? Porque o Juliano acoplou resistência elástica com resistência com peso. Esse tipo de abordagem, se tu clicares aqui nesse link que está aparecendo, e se tu está até agora é porque tu gosta dessa informação, muita gente já vazou do vídeo, com certeza, mas se tu está aqui até agora é porque tu está gostando dessa informação, está aprendendo com ela, está gostando, clica nesse card aqui. Esse card, esse link, vai te levar uma playlist aqui do canal, onde eu tenho vários outros temas de biomecânica sendo analisados, tipo esse que nós estamos analisando agora. Muito top. Parabéns ao Juliano pelo exercício e pela acoplagem adequada da resistência elástica junto com a resistência do peso, aumentando a intensidade do esforço. Vou gravar um outro vídeo de um outro aluno, o aluno Thiago, também aluno do Training Foco Play, meu aluno, que ele usou o elástico não para intensificar o exercício, mas para diminuir a intensidade do exercício, para aliviar a intensidade do exercício. Alguém pode estar se perguntando, João, mas por quê? Se o Juliano está fazendo para intensificar e tu estás elogiando o Juliano, agora vem um outro aluno e usa o elástico para diminuir a intensidade? Sim, para diminuir a intensidade muito bem aplicado. Amanhã, imperdível, essa videoaula aqui no canal, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, canal Professor Dr. João Moura. Eu vou apresentar para vocês o que o Juliano está fazendo com uma das clientes dele, treinando ela com resistência elástica, mas contrariamente ao que o Juliano fez aqui, o Thiago, está fazendo com a cliente dele, o Thiago usou para aliviar a tensão e não para intensificar a tensão. E está tudo certo, está perfeita a aplicação que o Thiago está fazendo, assim como está perfeita a aplicação que o Juliano está fazendo, além do treinamento resistivo com peso, a resistência elástica. Vejo que é bacana, vejo que é interessante entender para saber aplicar. Como eu sempre falo nas minhas aulas de graduação, pós-graduação e cursos, tem que entender, tem que compreender para saber aplicar, com sabedoria, e aí gerar eficiência e segurança no exercício. Foi o que o Juliano fez. E é o que o Thiago fez e eu vou apresentar amanhã, imperdível. Quer ser meu aluno Training Foco Play? Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para o Training Foco Play, para te conheceres o Training Foco Play. Tem 4 cursos gratuitos e tem uma abordagem agora de entrada no Training Foco Play também, que é uma abordagem gratuita para te conhecer o Training Foco Play. Vai lá e conhece. Conhecendo o Training Foco Play, tenho certeza que tu vai passar a ser meu aluno, porque é muito bacana, tu vai começar a entender os processos como esses alunos estão entendendo e estão aplicando. Então, eu te convido para estar aqui junto comigo amanhã. Amanhã é imperdível. Nós vamos analisar aí o treino, um exercício, na verdade, não é o treino, do Thiago, meu outro aluno, que aplicou também a resistência elástica numa outra parada, numa outra situação e potencializou o treino dele, mas aliviando a tensão e não aumentando a tensão. Então, galera, muito obrigado por estar comigo hoje. Muito obrigado aí por acompanhar a videoaula até agora. Espero realmente ter contribuído e ajudado. Coloca aqui embaixo. Fiquei até o final, João. Quero ver quantas pessoas, em média, estão ficando até o final. Então, comenta aqui embaixo, ó, João. Fiquei até o final, acompanhei. Se tem alguma dúvida, alguma observação, alguma colocação, comenta aqui embaixo que eu ajudo vocês nesse comentário, nessa colocação e nesse entendimento. Tá ok? Valeu, gurizada. Tamo junto. Um abraço.